Bom dia. Bom dia, Coronel Neto, tudo bem? Tudo bem? Eu sou Leandro Passaia, quero te agradecer primeiramente por atender a minha ligação. Como foi, logo que o senhor acordou, por favor? O senhor acordou que horas e o que aconteceu na sequência? Eu acordei por volta das 7h10 da manhã. Eu fui até o quarto da Gisele, né? A gente estava dormindo em quartos separados aí já fazia 7 a 8 meses. E eu fui até o quarto dela, bati na porta, ela não respondeu, daí eu abri a porta, né? Não estava trancada. Aí eu entrei no quarto, dei bom dia, né? E falei, olha, depois daquela conversa que nós tivemos ontem à noite, eu acho melhor a gente se separar mesmo e tal. Gisele vivia sob terror. O inquérito tem um depoimento que diz exatamente isso. A família falava, a Gisele, por exemplo, saía com a família, ia para um restaurante, por exemplo. Se em algum momento ela se levantava para ir ao banheiro, sabe o que o marido dela fazia? Ele se levantava e ia atrás, ela não podia ir no banheiro sozinha. Familiares afirmaram que a policial vivia sob um ambiente de controle intenso dentro do casamento. Relatos apresentados à polícia descrevem restrições que chamaram a atenção dos investigadores. Segundo esses depoimentos, Gisele não podia usar batom, não podia usar salto alto, não podia usar perfume na presença do marido. As roupas também seriam controladas. Ela teria permissão basicamente para utilizar roupas de academia quando estivesse com ele. Porque ele ficava na cola dela a todo momento. A família relata também em um dos trechos aqui do inquérito policial, no depoimento que foi dado, falando que ele era extremamente ciumento. Aí ela estava deitada na cama do quarto que ela dormia com a filha, ela estava enrolada na toalha com o celular na mão. Quando eu falei que achava que era melhor a gente se separar, ela levantou, um pouco exaltada, me empurrou para fora do quarto. Eu estava apenas um passo para dentro do quarto, ela me empurrou. Eu saí do quarto, ela bateu a porta com muita força. Quando eu saí do quarto, eu vi que ela estava muito estressada. Aí eu fui até a área de serviço, peguei a minha toalha, entrei no banheiro social o qual eu usava, fechei a porta, pendurei a toalha no box, liguei o chuveiro, liguei o exaustor, porque é aquele banheiro que não tem vitrô, e fiquei tomando banho. Todos nós temos a mesma perspectiva, e essa frase que saiu da minha boca, que um dia a gente receberia essa notícia, não foi só eu que falei isso. Todas as pessoas falavam, ali tá todo mundo falando, a gente sabia. Mas você ela não tem nenhum transtorno psicológico, né? Nenhum transtorno que pudesse levá-la a cometer isso. Extremamente equilibrada, extremamente doce, extremamente tranquila, em termos emocionais, de postura. A Gisele era além de linda, viva, equilibrada. Depois de alguns minutos, eu não marquei no relógio, até porque na hora que eu vou tomar banho eu tiro o relógio do pulso, deixo em cima da pia. Mas depois de alguns minutos que eu estava no banho, eu escutei um barulho. Ele proibia ela de usar salto, de usar roupa, de academia só com ele, de usar batom, tanto que os perfumes dela eram guardados no quartel, ela não tinha perfume mais nem em casa, ela não podia passar perfume para ir no caminho. Ninguém podia olhar para ela tinha que andar de cabeça baixa, ela não podia olhar para os lados. Ele, sendo um tenente-coronel, eu acredito que ele andava armado, inclusive até com escolta. Minha sobrinha é vida, minha sobrinha é alegria, vocês podem ver as fotos que ela tem. É um sorriso que chegava, ela contagiava o ambiente. Ela acabou de passar em um concurso para ir trabalhar no Fórum de Justiça. Ela ia começar o mês que vem. Eu não soube definir no primeiro momento se aquilo seria um tiro ou ela teria batido novamente a porta. O senhor disse que eram 7 horas quando isso aconteceu? Quando o senhor entrou no banheiro? Eu não marquei no relógio, porque eu ia entrar para trabalhar só meio-dia, né? Então eu acordei sem o relógio despertar, eu acordei depois das 7. Entendeu? Tá. Então assim, mas eu tava no banho, escutei um barulho forte e eu não desliguei o chuveiro, eu apenas abri o box. Quando eu abri o box, eu destravei a porta por dentro, né? E abri um pedacinho da porta, assim, menos de um palmo. Por isso que eu ficava direto, Gisele, sai fora desse homem, Gisele, isso não vai dar certo, Gisele, isso vai terminar em uma tragédia. Não, coração de mãe não se engana. Já dizia, né? Já dizia, viu? Tanto é que eu não tinha conversa com ele, eu não conversava com ele. Por quê? Porque eu já previa
O meu coração sentia já. Já dizia que ia acontecer alguma Já coisa. dizia. Então, se ela era uma mulher que gostava de vida, gostava da vida, e ela já dizia que não estava mais apaixonada por ele, que ela queria se separar, não encaixa nessa informação que o coronel passou de que ela atirou contra a própria cabeça porque ele falou. Pensei que ela estivesse em pé ali na porta do banheiro, querendo falar comigo, talvez tivesse batido com a mão forte na porta, não sei. Aí quando eu abri a porta um pouquinho, deu pra ver. Aí ela tava... Jamais. Isso aí é mentira dele. É mentira. Isso aí eu posso falar pra você. Minha filha jamais. Viu? Ela que queria se separar dele. Ela fazia. Você entendeu? Ela era uma pessoa independente. Ele falou que ela era uma pessoa de família humilde. Sim, nós somos de família humilde. Mas a Gisele, desde novinha, ela tinha 13, 14 anos, ela já trabalhava fora, ela já tinha o dinheirinho dela, ela já tinha as coisas dela, o sonho dela era entrar na polícia, entrou na polícia, ela tinha tudo. Ela era uma menina bem cuidada, bem tratada, era uma menina feliz. Só que depois que ela ficou com ele, a família já não tinha mais acesso a ela. Essa alegria dela, a gente viu que se apagou. Mas não se apagou porque a Gisele mudou, não, porque apagaram essa alegria dela viver, dela conviver. Eu acredito que até a Gisele poupou a parentela da presença dessa pessoa. Porque ela já devia de saber, eu não posso levar ninguém, porque ele é possessivo, ele não vai aceitar que alguém olhe para mim ou que alguém fale comigo, então eu prefiro evitar. Esse tipo de relato em investigações de violência doméstica não passa desapercebido. Na criminologia, existe um padrão bastante conhecido, chamado controle coercitivo. Ele não necessariamente se manifesta por agressões físicas imediatas. Na verdade, muitas vezes, ele começa de forma mais sutil. A mãe da Gisele falou o seguinte: já teve vez que a gente estava em casa tendo uma relação familiar, ali um encontro de fim de semana. Eles começaram a brigar, a Gisele e o tenente-coronel começam a brigar, e ele fala: olha, você tem que me respeitar, porque quem paga as contas nessa casa, e bateu assim no bolso, quem paga as contas dessa casa sou eu. Ou seja, intimidando e humilhando a vítima. Conforme os relatos vão aparecendo, as informações vão aparecendo cada vez mais, lembrando, ele ainda não é investigado. E aquela cena para mim foi a cena mais traumatizante. A pior cena que eu já vi em toda a minha vida. Eu estou com 35 anos de polícia. Eu já participei de diversas ocorrências consideradas graves. Eu já participei de diversas ações policiais em crises. Mas aquela cena para mim foi a mais grave que eu vi em toda a minha vida. Ela caída no chão. E o senhor chegou para ajudar? Se aproximou dela? Não, é o que eu fiz. Eu não desliguei o chuveiro. Eu apenas vesti a bermuda que estava ali no banheiro, né? Não coloquei nem a cueca, eu deixei a bermuda direto, não desliguei o chuveiro, eu peguei meu celular que estava sobre a pia, eu saí do banheiro, a primeira coisa que eu fiz ao pegar o celular foi abrir a porta do apartamento, deixar 100% aberta, para que tivesse total transparência de tudo ali, eu não estava querendo esconder nada. Eu me posicionei na porta do apartamento, do acesso ao hall dos elevadores, e liguei na sequência para o 193, que é o resgate do Corpo de Bombeiros, que foram os primeiros a chegar, inclusive. Liguei para o 92, para o SAMU, liguei para o 90, policiamento. O coronel Neto está no corredor, sem camisa e falando ao telefone. As investigações apontam que nesse horário ele estava ligando para o resgate pela primeira vez. Mas a polícia disse que antes de acionar o socorro, o tenente ligou para um amigo desembargador. As primeiras equipes de resgate chegaram 15 minutos depois da ligação. Os policiais levaram cerca de 40 minutos para fazer os primeiros socorros e tirar o corpo da soldado de dentro do apartamento. Durante todo esse tempo, o tenente-coronel ficou do lado de fora e sempre falando no telefone. No inquérito policial, os agentes contaram em depoimento que o coronel não parecia nervoso e conversava com alguma autoridade. Pouco depois que a soldado Gisele foi retirada do apartamento, um homem de cabelo branco e camisa azul chega. Ele conversa com o coronel Neto e os dois voltam para o apartamento. 10 minutos depois, o homem sai sozinho usando o celular. Os policiais que atenderam a ocorrência contaram também em depoimento que o coronel insistiu em tomar banho. Geraldo dizia que precisava ver a esposa no hospital.
Os agentes negaram o pedido, mas o policial voltou ao apartamento mesmo assim. Para os investigadores, ele alegou que fez isso porque sabia que ia ficar muito tempo fora de casa. No protocolo policial, o tenente-coronel, na condição de testemunha, deveria ir para a delegacia e prestar os primeiros depoimentos. Só que ele se recusou e foi para o hospital dizendo que queria ficar com a esposa. No inquérito que tivemos acesso, testemunhas disseram que Geraldo foi ao hospital, mas não subiu para ver a mulher. Ele ficou o tempo todo no estacionamento falando ao telefone. O inquérito também traz muitas fotos do apartamento logo que os policiais chegaram. São fotos do quarto, do banheiro e principalmente da sala onde estava a soldado baleada. Por isso decidiram fotografar tudo. Geraldo alega que encontrou a esposa caída, enrolada em uma toalha, com a arma na mão. Em depoimento, um policial que socorreu Gisele disse que a soldado tinha um hematoma do lado direito da mandíbula. A minha voz estava muito embargada, eu segurava o celular com a mão esquerda, que tremia muito, com a mão direita, tentando digitar o número ali, 193, foi muito difícil. A minha voz, o atendente, isso tem gravação no Copom, tá? A minha voz, com certeza, estava ali trêmula, chorando. Eu estava quase que num estado de choque ali, ver aquela cena da minha esposa caída. Nós tivemos acesso aos 2 laudos dos exames feitos no corpo de Gisele. No primeiro, do dia seguinte à morte, os peritos atestaram que ela morreu por ferimentos decorrentes do disparo de arma de fogo e também relataram ter encontrado lesões compatíveis com pressão digital, ou seja, dos dedos das mãos. Eram 4 marcas na região da mandíbula e do pescoço. Num segundo laudo, feito no dia 7 de março, depois da exumação, a perícia concluiu que havia presença de lesões contundentes por meio de pressão digital e escoriação compatível com estigma ungueal, que são marcas de unha deixadas na pele. Ainda de acordo com o laudo, não foram observadas lesões típicas de defesa. Os investigadores também analisam depoimentos e câmeras de segurança do condomínio onde o casal morava. Uma vizinha contou que ouviu um estampido às 7h28 da manhã do dia 18 de fevereiro. Quase meia hora depois, às 7h55, o marido de Gisele liga para a polícia pedindo socorro. A primeira ligação que o senhor fez na ordem, essa é uma pergunta que nós sempre fizemos aqui. A primeira ligação que o senhor fez, então, foi para o Copom e depois para os bombeiros. Só depois o senhor ligou para o desembargador? Não. Eu liguei para o 193 primeiro, o resgate do Corpo de Bombeiros. Depois eu liguei para o 192, para o SAMU. Depois eu liguei para o 190. Depois eu liguei para o meu comandante, Coronel Bueno. E por último, eu liguei para o meu amigo, Dr. Marco Antônio. E só um detalhe, a minha mãe faleceu dia 16 de dezembro com câncer em estado terminal numa clínica de idosos em São José dos Campos. Quando eu recebi a notícia que a minha mãe faleceu, no dia 16 de dezembro, por volta das 10h30 da manhã, que a responsável da clínica me ligou e falou que a minha mãe tinha falecido, eu liguei para minha esposa, eu liguei para o meu comandante e eu liguei para o meu amigo. Então eu não liguei para o desembargador, eu liguei para um amigo que eu tenho há mais de 30 anos. E por que o senhor ligou para ele? Porque é um grande amigo, em todos os momentos difíceis da minha vida ele sempre me apoiou. Então assim, foi para um amigo que eu liguei, não foi para um desembargador. Vocês se conhecem já há muito tempo? Há mais de 30 anos. O Coronel Diógenes de Luca também, eu conheço o Coronel Diógenes de Luca desde 95. A soldado Gisele, ela vivia um relacionamento abusivo. Esse relacionamento abusivo era em função ainda de um excesso de ciúmes, bem como ele tem uma patente superior à dela. Ele era tenente-coronel aqui da Ativa e era um soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eles estavam juntos aí em matrimônio há aproximadamente 3 anos, de 2 a 3 anos, e desde o início da relação se ali vislumbrou-se, segundo o relato dos familiares e amigos, uma relação abusiva, principalmente do cunho psicológico. O que ocorria? Ela era suprimida de ter contato com os familiares, alguns familiares, principalmente primos, ao qual ele nutria um ciúme doentio, bem como perante a corporação. Todo policial do sexo masculino que se aproximava dela, simplesmente ele era punido, com transferências, com representações disciplinares. Ela era suprimida, pasmem, de utilizar batom, de utilizar perfume, de se maquiar, ou seja, a vida dela estava um verdadeiro calvário.
De sorte que ela começou a pedir ajuda à família. Temos relatos, ontem inclusive foram ouvidos novamente a mãe, foi ouvido o pai, foram ouvidas outras testemunhas que corroboraram com a primeira versão, ou seja, um relacionamento abusivo. Ela, 3 dias anterior ao fato, ao evento morte, ela pediu ajuda ao pai, ou seja, ela queria a separação. Ele envia um vídeo, que é um vídeo chocante, com a arma apontada para a cabeça, sim, ali descrevendo que poderia se matar ou cometer qualquer outro ato. Esse vídeo já circula-se na internet, circula-se aqui enfim, toda a mídia, já está evidentemente no poder da polícia. E 3 dias antes do evento morte, ela liga para o pai vai buscá-la, e aí ela recua. Ela fala, não, eu ainda vou conversar com ele. Um dia anterior à morte, o ex-marido dela, que é o pai da filhinha dela, ao qual, diga-se de passagem, o tenente-coronel nutria um ódio pela menina, não gostava da menina. Meu Deus. Ele vai buscá-la, ele leva a menina para os avós. E a menina chega lá e relata, e diz, vovó, eu não quero mais voltar para a casa deles, porque lá minha mãe está sofrendo muito. Então, assim... Coronel, o senhor poderia me responder uma pergunta? Isso ficou uma dúvida muito grande no ar. Olha só... Posso responder todas as perguntas, e eu tenho todo o tempo do mundo para responder a qualquer pergunta sem nenhum tipo de impedimento. Tá bom, obrigado. Naquela manhã vocês brigaram? Você e a Gisele? Não, nem na manhã e nem no dia anterior. Como é que o senhor explica que essa marca, por exemplo, no pescoço dela, porque agora sai um novo laudo no IML depois da exumação do corpo? Tá? Eu tenho todos os laudos. Sim. Eu tenho todos os laudos, e assim, Passaia, eu não posso ficar aqui falando de laudos, porque foi decretado o sigilo do inquérito, tá? Mas eu vou falar bem superficialmente para você entender. A Gisele e a filhinha dela, Gigi, eu nunca vi uma relação tão amorosa entre mãe e filha e mãe. Elas eram um grude. Elas viviam literalmente agarradas umas à outra. Uma à outra. Na segunda-feira, dia 16 de fevereiro, 2 dias antes, eu estava trabalhando das 9 às 21 na Operação Carnaval, no CTA-MC, e a Gisele foi para o Parque da Mônica às 9 da manhã, e passou o dia lá até às 18 com a Giovana, com a Gigi. E a Gigi, eu lembro que a gente foi em vários parques de diversões juntos, nesses 4 anos que ficamos juntos, fizemos 4 viagens para outros estados, inclusive, e sempre que a gente ia em parques, ela andava muito. Depois de 1 hora que ela estava andando, ela pedia colo para a Gisele. E a Gisele pegava ela no colo, ela punha as perninhas entrelaçadas na cintura da mãe e segurava a mãe pelo pescoço, com as 2 mãozinhas no pescoço. E ali ficava, às vezes por 20, 30 minutos, até descansar as perninhas. Então, assim, eu posso falar isso subjetivamente, porque eu não estava lá, né, no Parque da Mônica na segunda-feira, mas eu acredito que, como passar o dia no Parque da Mônica, elas podem ter, algum momento, ela ter levado a Giovana no colo, a Giovana ter segurado no pescoço dela, porque eu vi o laudo, e lá fala de marcas de dedo no pescoço, na altura da mandíbula, na parte de trás, da nuca. E era a posição que a Giovana segurava nela. A Giovana ficava de frente para ela com as perninhas. O laudo fala de uma pressão digital feita com o dedo e de marcas de unhas. Mas o laudo fala de uma pressão exercida sobre o pescoço. Vamos lá. Passaia. Eu não tenho unha, tá? Eu roo unha desde criança. Eu não tenho unha. A Gigi, a filhinha dela, ela, mesmo sendo criança, ela tinha unha bem grandinha, tá? E a pressão, se ela se levar uma criança, quanto que é segurar 1 quilo na mão durante 1 minuto? Não é nada. Mas se você segurar durante 10 minutos, esse 1 quilo fica muito pesado. Então, assim, ela segurava. A gente foi, por exemplo, no Zoológico de São Paulo, no Hopi Hari, em vários parques, no Parque da Cidade, no Parque da Cidade da Criança, e sempre, depois de 1 hora, 1 hora e meia caminhando, a Gigi pedia colo, ela segurava no colo a Giovana, a abraçava de frente, com as mãozinhas no pescoço, e a Gisele levava ela no colo, às vezes por 20, 30 minutos, até ela descansar as perninhas. Então isso era comum acontecer. Eu acho que pode ter acontecido isso na segunda-feira, quando elas passaram o dia
no Parque da Mônica, entendeu? Mas assim, eu nunca levantei a mão para minha esposa, eu nunca a agredi. Esse novo laudo, Vitor, divulgado após a exumação do corpo da policial Gisele, apontou que havia presença de lesões contundentes por meio de pressão digital e escoriação compatível com marcas de unha deixadas na pele. A perícia encontrou sinais que ela tentou se defender e que pode ter desmaiado antes do disparo. Depois que saiu o laudo, um laudo necroscópico que apontou a presença de sangue no box aonde o tenente-coronel informou que estava tomando banho. Ele avisou que estava. Esse laudo apontou vestígios de sangue dentro do box onde ele tomava banho. Entendeu? Então eu tenho minha consciência tranquila com Deus, com a Gisele. O laudo eu sei que fala lá de marcas de dedo, de unha, eu não tenho nem unha. Começa por aí. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que 3 policiais militares chegam ao prédio e entram no apartamento onde a soldada da PM Gisele Alves Santana foi encontrada morta no bairro do Brás, região central de São Paulo. Uma quarta mulher que aparece nas imagens é uma funcionária do condomínio que acompanha as agentes até o imóvel. Segundo o depoimento de uma testemunha à Polícia Civil, as policiais teriam ido ao local cerca de 10 horas após a ocorrência para realizar a limpeza do apartamento. No imóvel, Gisele morava com o marido, o tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos. De acordo com o relato, as agentes chegaram ao prédio por volta das 5h48 da tarde do mesmo dia da morte e entraram acompanhadas pela funcionária do edifício. As policiais que participaram da ação foram identificadas como uma soldado e 2 cabos da operação. As imagens mostram que elas permaneceram cerca de 50 minutos dentro do apartamento. O vídeo não registra a entrada e nem saída das policiais com qualquer objeto. Todas devem ser ouvidas pela investigação, que tenta esclarecer o que aconteceu dentro do imóvel e quais foram as circunstâncias da morte da policial militar. Tá, outra coisa, uma informação muito importante que eu gostaria que o senhor respondesse. A sua vizinha, que é advogada, falou que ouviu um barulho muito forte, como se fosse um tiro, um estampido, e ela olhou no relógio e aquilo marcava 7 horas e 28 minutos. Só que a sua ligação para o Copom, para a Polícia Militar, foi apenas 29 minutos depois. O senhor demorou tanto assim para ligar para o socorro depois do tiro? Jamais. Eu tão logo. Primeiro foram 2 barulhos. O primeiro, quando a Gisele bateu a porta nas minhas costas, depois que eu saí do quarto, ela bateu muito forte. Inclusive, eu participei da reconstituição na segunda-feira passada e a Gisele bateu a porta muito forte, fez um barulho muito alto quando eu saí do quarto. Ela estava muito nervosa quando eu falei que achava melhor a gente se separar. Eu fui na área de serviço, peguei a toalha, voltei pro banheiro, fiquei alguns minutos no banho e depois eu ouvi o segundo barulho também muito alto. E assim, eu não olhei no relógio que horas era, mas tão logo eu ouvi o barulho, eu abri a porta, quando eu a vi no chão caída, no chão da sala, eu imediatamente vesti a bermuda, peguei o celular, abri a porta da sala e já liguei. Então assim, o lapso de tempo não deu 20 segundos a partir do momento que eu ouvi o barulho e abri a porta e vi ela ali caída no chão, até eu... E o que na cabeça do senhor pode explicar uma diferença tão grande? Porque a sua vizinha advogada fala que ela viu no relógio, ela tem certeza que eram 7h28 da manhã. Mas a ligação do senhor, a primeira, foi às 7h57. Então como explicar essa diferença tão grande, coronel? Eu não estou com meu celular para falar que horário eu fiz a ligação. Mas no Copom marca, né? 7h57. Ela deve estar... Como? É que no Copom marca 7 horas e 57 minutos. E no Corpo de Bombeiros o senhor ligou às 8 horas e 5 minutos. Esses horários ficam registrados. Então o que eu tenho aqui são horários registrados pelo Copom e pelos bombeiros. E eu tenho o horário que a tua vizinha disse que ouviu. E ela fala o seguinte, que ela acordou com esse grande barulho.
Passaia, a minha vizinha disse que ouviu às 7h28. Aí você acredita no que ela fala, no que eu estou falando? Porque eu não tenho por que mentir, Passaia. E o senhor acha que a vizinha tem por que mentir? Eu não sei se ela, de repente, estava sonolenta e viu o horário errado. Eu não sei, eu não posso falar pelas outras pessoas, eu posso falar por mim. Então, logo eu ouvi o barulho, de 10 a 20 segundos após, eu liguei para o socorro. Tá. Assim, eu nunca restringi a Gisele de nada. Eu agendei 3 datas para o divórcio, nos meses de setembro, outubro e novembro. A minha esposa, ela não quis ir, ela não foi. O senhor tem como provar isso? Tem, lógico. Depoimento da advogada, ela está sendo ouvida como testemunha. E quando a família fala que o senhor controlava as redes sociais dela, é verdade? Ela controlava as minhas. A Gisele tinha a rede social dela e ela criou para mim um perfil em 2024 com a minha foto e a dela juntos. Ela escreveu lá o meu nome nesse perfil e ficou no celular dela, o perfil dela, mais o perfil que ela fez para mim sem eu saber. O senhor está descrevendo a imagem de uma mulher possessiva e ciumenta. A família diz que era o contrário, né? A família fala o que eles quiserem. O senhor não mexeu em nada? Nada. O senhor modificou a cena do crime em algum momento? Lógico que não, Passaia, pelo amor de Deus. De maneira nenhuma.